A paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Irmão, nós confessamos que nós estamos muito cansados. Tivemos um dia bem corrido hoje. Foi o casamento da Isabel hoje, então nós tivemos um dia muito movimentado. Mas o compromisso com Deus é maior, amém? O compromisso com Deus é maior, por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria que você ficasse muito atento para que você receba a palavra de Deus e a revelação daquilo que Ele quer falar com você, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, nós pedimos a Tua graça nesse momento, para que o Senhor nos renove e nos encha com Teu Espírito, que revela e fala aos nossos corações. Nós Te adoramos nessa noite, na beleza da Tua santidade. Fala conosco, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 21. Verso 9. Diz assim: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada sua descendência. Preste atenção no versículo 13. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente também. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Olha só o que Deus está falando para Agar. O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha em pé, levante o menino e pegue-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação, ou um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Aleluia. Glória a Deus. Nós lemos aqui uma história muito conhecida, que é o drama de Agar e Ismael. E parece que às vezes o drama de Agar e Ismael
eles se repetem, às vezes no nosso cotidiano. Porque nós vamos ver e observar algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com a sua vida, que aconteceram na vida de Agar. E Agar não tinha culpa daquilo que estava acontecendo. Agar, nós sabemos que era uma serva, era uma escrava. Agar foi dada a Sara como serva, e essa era a condição de Agar, de serva, de escrava. Depois ela foi dada a Abraão como esposa, e ela não podia fazer nada, ela simplesmente era uma serva. Então é um drama que Agar está vivendo, mas o Senhor estava com Agar. A gente às vezes acha que por não ser povo de Deus, por não ser às vezes povo de Israel, às vezes nós achamos que Deus não se importa, mas Deus se importa com todos os povos. Deus se importa com a sua vida e se importa com a vida daqueles que estão lá fora. Porque você não sabe, mas hoje eles estão nas trevas, mas amanhã eles podem estar na luz. Depende o quê? Da pregação do evangelho, da minha e da sua vida. Mas Agar está passando por um drama. Ismael, caçoa de Isaac, e a Sara fica revoltada com isso e maltrata ela e manda ela embora. Fala com Abraão, eu quero que Agar vá embora, eu não quero que Agar tenha parte com Isaac. E Abraão fica perturbado com aquela situação, mas Deus, em uma revelação, fala: Abraão, não temas, porque Ismael será uma grande nação. Não temas mandar Ismael ir embora. Agora, o que mais me chamou a atenção, a princípio, são três pontos, que no verso 14, depois de Sara falar com Abraão tem uma visão. Logo no dia seguinte, o texto diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre e pôs no ombro do menino e o despediu. O que me chamou a atenção foi na manhã seguinte. Porque um dia antes, Agar estava na casa de Abraão, estava no conforto do seu lar, estava vivenciando ali um cotidiano, o seu dia a dia, mas parece que o drama, ele bate na porta de Agar e na manhã seguinte, repentinamente, Agar é obrigada a sair da casa de Abraão e peregrinar no deserto. De uma hora para outra, as coisas começam a se revirar, a não dar certo na vida de Agar. Parece que o mundo, o chão de Agar se abre. Agar tinha tenda, Agar tinha comida, tinha pastores à disposição, o rebanho de Abraão. Agar tinha tudo. Mas parece que agora Agar está deixada ao relento. Ela é deixada à sua própria sorte. Ela precisa sair da casa de Abraão com um filho adolescente e peregrinar pelo deserto. Ou seja, uma reviravolta na manhã seguinte. E às vezes isso parece conosco. Às vezes nós estamos vivendo nossa vida, o nosso cotidiano. Às vezes nós estamos tirando férias e de repente, lembram quando o nosso bispo tirando férias? De repente um infarto, parada cardíaca, tudo acontece e o chão se abre e a gente fica sem chão. Ou talvez você fazendo sonhos, plano para a sua vida, para a sua família, e de repente está bem empregado, e perde seu emprego. E de repente sua família está estruturada, você está perseverando na oração e vem a notícia que seu filho não quer saber mais de Jesus. E aquela situação repentina, e as coisas às vezes acontecem assim na nossa vida.
de um dia para o outro as coisas parecem que mudam. Mas isso não é o sinal que Deus não está conosco. Amém? Porque Deus estava com Agar e estava com Ismael. Mas às vezes é assim, nós fazemos planos. Eu vou abrir uma empresa, eu vou tocar o meu negócio, eu quero prosperar, ganhar dinheiro, sustentar minha família, abençoar a obra de Deus. E às vezes tu começa a fazer as coisas e nada dá certo. E cada um temos uma situação onde poderemos dizer, na manhã seguinte, tudo vira de cabeça para baixo. Você não entende nada do que está acontecendo. Onde eu errei, qual foi a culpa? Onde eu falhei, o que eu fiz para merecer isso tudo? Mas nessas horas, você simplesmente precisa confiar naquilo que Deus falou ao seu respeito. Agar tinha uma promessa. Deus havia feito a promessa lá em Gênesis 17, 20. Deus já tinha falado que Ismael seria uma grande nação. Ismael seria um povo numeroso. Dele sairiam 12 príncipes também. Existia uma promessa na vida de Ismael, mas de repente as coisas o quê? Mudam. E nós não conseguimos às vezes enxergar mais aquilo que Deus falou lá atrás. E começamos a colocar os nossos olhos naquilo que estamos vendo. Porque aquilo que nós podemos ver no momento, às vezes, é só o quê? O deserto. Aleluia. Para piorar a situação, Agar tem que sair fugida da casa de Abraão, expulsa. Para piorar a situação, Abraão, por isso que Abraão é o pai da fé, aleluia. Abraão dá um punhado de pão e um odre de água. Meu Deus. Agar tem que sair, peregrinar uma terra que ela não conhece, simplesmente com um pouco de pão e um odre de água. A escassez bate na porta de Agar. E Agar se vê o quê? Desesperada. O texto vai dizer que ela senta e chora, porque ela acreditava que o menino ia morrer, que eles iam morrer naquele deserto depois da água ter acabado. Mas Agar tinha promessa, Agar tinha uma palavra do Senhor, mas Agar está chorando, está lamentando, porque a água acabou, porque o pão acabou. Porque quando nós estamos numa situação difícil, nós temos que aprender a lidar com o quê? Com o pouco que Deus coloca nas nossas mãos. Quando nós estamos numa situação difícil, como a de Agar, a que Agar se encontrava, nós temos que agradecer pelaquilo que temos e saber que virão dias e que vão vir abastanças, mas às vezes aquele dia você precisa se contentar, andar no deserto com um pouco de pão e um pouco de água. Aleluia. Aleluia. Todos nós, às vezes, passamos por um período de escassez na nossa vida. Escassez em diversas áreas. E Agar está ali, com um pedaço de pão e um odre de água. Agora, nesse mesmo verso, de número 14, no texto final aí, diz assim: ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Primeiro, as coisas mudam da noite para o dia.
ela já não tem mais um marido, que era Abraão, já não tem mais casa, não tem mais sustento. A vida mudou. A história de Agar parece que virou de cabeça para baixo. Ela tem que sair fugida. Depois, além de sair fugida, Abraão poderia ter dado... Abraão era um homem rico. Toma aqui uma cabra, um boi, um jumento, um saco de farinha, um pouco de azeite e vai viver a tua vida. É sua indenização. Mas Abraão dá o quê? Um punhado de pão e um odre de água. E além disso, ela precisa sair aonde? Para o deserto. Sem rumo, sem saber para onde ir. E o deserto, às vezes, na nossa vida, significa lugar de privação, lugar de provação, lugar onde nós vamos travar as maiores guerras, as maiores batalhas. Porque é no deserto que Deus quer palestrar conosco. É no deserto, é na hora da escassez que Deus quer nos ensinar a confiar nele. É na hora em que mais as coisas, onde você não tem força, onde você não tem recursos, onde nada vem de você, quando você não tem mais da onde tirar recursos próprios, é aí que Deus vem, entra e move. E aí você vê a mão de Deus agindo. E aí você vê a mão poderosa de Deus te sustentando, seja no deserto ou seja em qualquer outro lugar. Então a vida de Agar estava nesse caos. E ela é obrigada o quê? A sair para o deserto. Agora, nesse deserto de aflição, de angústia, de provação, que muitas vezes nós passamos, muitas vezes nós enfrentamos, se você não tiver uma vida com Deus, ou se você não tiver, às vezes, tão ligado em Deus, com a percepção para Ele aguçada, se você não tiver com a palavra de Deus orando dia após dia, meditando, buscando, acontece o quê? Cegueira. Cegueira espiritual. E às vezes até uma cegueira física. Porque você não consegue mais enxergar. O deserto, ele tem essa capacidade de fazer você sofrer a tal ponto que se você não tiver ligado, se você não tiver consciente de quem você é, que Deus te chamou, se você não tiver consciência das promessas de Deus, se você não tiver consciência de quem é Deus, você fica cego. Olha só o que diz o verso 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de Gênesis 21, 19. Bota o texto aí, tá aí? Olha só. Antes de ler, vamos recapitular. Agar está saindo da tenda de Abraão, expulsa, está peregrinando no deserto, acabou a água, acabou o pão, ela senta esperando a morte do menino. Esqueceu que Deus já tinha feito promessa, mas ela está ali, sentada, esperando a morte do menino. Mas olha só como Deus é tremendo. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Aleluia. Agar está num desespero tão grande. O deserto está sufocando. A privação, a dor, a angústia na alma e às vezes até da rejeição, porque ela foi rejeitada. Ela era esposa, agora não é mais. Ela tinha casa, agora não tem mais.
ela está sendo sufocada a tal ponto dela não conseguir mais enxergar aquilo que Deus ia fazer na vida dela e aquilo que Deus tinha prometido. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, em amor e em graça, abre os olhos de Agar. Deus abre os olhos de Agar para ver o quê? Que havia um poço. Aleluia! E às vezes é assim, nós vamos vivendo a nossa vida e o deserto vem sobre nós, a angústia, a privação, as dores. E nós ficamos tão aflitos olhando o deserto, olhando a situação ao nosso redor, que nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Nós ficamos cegos. E se você for ver, o texto não diz que Deus criou um poço de água, que Deus fez um milagre. Deus simplesmente diz que Deus abriu os olhos, porque Agar não conseguia enxergar. Agar estava desesperada. Agar estava aflita e não conseguia enxergar que à sua frente tinha um manancial de águas. Agar não conseguia enxergar que tinha poço no deserto. Tem poço no deserto, irmão. Continue crendo naquilo que Deus te prometeu. Continue crendo. E às vezes nós somos assim. A situação está tão difícil. E a gente quer sentar e esperar a morte. Sabe que isso mostra? Incredulidade. Sabe que isso mostra? Incredulidade. Mas Abraão é o pai da fé. Abraão, como eu falei, poderia dar recursos para Agar e para o deserto, mas Abraão sabia em quem ele cria. Por isso que Abraão deu um pouco de pão e um odre de água, porque cria naquele que ia sustentar o menino no deserto. Abraão está subindo para oferecer Isaac. E Isaac pergunta: papai, onde está o cordeiro? E Abraão, numa atitude de fé, ele diz: Deus proverá para si. Aleluia. Aí quando tu vai em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão cria tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele acreditava que Deus podia até ressuscitar Isaac. Está lá em Hebreus. Por isso que ele é considerado o quê? O pai da fé. Aleluia. Meu irmão, não perca a fé. Não perca a esperança naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou, naquilo que Ele prometeu. Não perca a esperança. O que mais nós temos visto são crentes desanimando, crentes parando, crentes morrendo no deserto, crentes ficando no meio da caminhada, até líderes, pastores se matando, se suicidando. Por quê? Porque não creem mais na palavra de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E nós temos que crer na palavra de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, não vai prevalecer. Se a igreja falou que Deus, se a Bíblia fala que Ele ressuscita morto, Ele ressuscita o morto. Ele transforma o perdido, Ele transforma. Eu preciso crer que Ele abre a vista dos cegos. E às vezes nós lemos esses textos na Bíblia e nós vamos lendo, e não é só a cegueira física, mas a cegueira espiritual. E parece que essa cegueira que tem cegado a muitos, ela é recorrente na Bíblia, porque eu encontro mais dois exemplos
na Bíblia de que Deus precisou abrir os olhos para que as pessoas pudessem ver a realidade daquilo que estava ao seu redor. Porque eu já falei aqui outras vezes, a realidade não é aquela que nós estamos vendo, mas é aquela que Deus decretou. A realidade não é essa realidade de um mundo caído, de um mundo perdido. É a realidade que o reino de Deus vai ser estabelecido e nós vamos reinar com Ele para todo sempre. Essa é a realidade do crente. Que nós vamos receber novo corpo, novo céu, nova terra. Essa é a nossa realidade. Em que Deus vai transformar todas as coisas. E que Ele já supriu todas as nossas necessidades. Essa é a nossa realidade, mas parece que é recorrente que Deus precise abrir os olhos, porque a angústia, a dor, o sofrimento, a escassez, a ansiedade, a depressão, elas nos cegam a ponto de nós não vermos mais aquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Em 2 Reis, capítulo 6, 15. Segunda Reis, capítulo 6, 15. Olha um outro texto onde Deus precisa mexer na visão. Porque, irmãos, onde tem um ambiente profético, Deus abre a visão. Onde tem um ambiente onde Deus, o Espírito Santo atua, onde tem contato com a palavra, onde tem profecia, onde tem revelação da palavra de Deus, Deus abre os nossos olhos. Por isso que o crente tem que estar na igreja, o crente tem que estar na EBD, na EBL, o crente tem que estar na célula, o crente tem que estar no evangelismo, o crente tem que estar em unidade um com o outro, em comunhão, na ceia, o crente tem que estar o quê? Na igreja de Jesus, que não é só a instituição, mas é o convívio, é a comunhão, é a aliança. Aleluia! Porque sem profecia o povo se corrompe. E a maior profecia é a palavra, mas Deus usa homens e profetas de Deus para profetizar sobre a sua vida. 6, verso 15. E o servo do homem de Deus, levantando-se bem cedo, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercando a cidade. Então o moço de Eliseu está cercado, a cidade ali está tomada por carros da Síria. O exército inimigo está tentando pegar Eliseu, porque Eliseu tinha o quê? Revelação. Eliseu tinha o quê? O Espírito Santo. Eliseu tinha o quê? Os olhos abertos. Então Eliseu, quando a tropa ia vir, quando o rei lá, ele orquestrava uma tática de guerra, o Senhor já o revelava, ele mandava o povo para um lado, ele ia para o outro, e eles estavam atrás de Eliseu. E aqui eles encontram Eliseu. E olha só o que diz. Então o moço disse, esse moço aqui pode ser até Geazi. O texto não diz. Mas quem era servo de Eliseu? Geazi. Não era Geazi? Então pode ser até Geazi aqui. E Geazi já tinha um problema. Geazi já tinha alguma coisa ali com ele que precisava de uma revelação maior. Enfim. Então o moço disse a Eliseu, ai meu Senhor, o que faremos? Essa expressão é típica de alguém que está esmorecendo na fé. Essa expressão é típica de alguém que não acredita mais, ou de alguém que está prestes a sucumbir, ou alguém que está prestes a sentar num deserto como Agar e falar, o menino vai morrer mesmo. Olha só, ai meu Deus, meu Senhor, o que faremos? Ou seja, está falando com Eliseu, o que nós vamos fazer? A Eliseu, não tenha medo. Fala assim, não tenha medo. Fala, não tenha medo.
porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Não tenha medo. Aleluia. Olha só o que o profeta está dizendo. O profeta está revelando: filho, não tenha medo, são mais os que estão conosco do que os que estão lá fora com eles. E Eliseu orou e disse, aí podia terminar aqui, mas Eliseu foi mais ousado. Olha só, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Olha só, mais uma vez, Deus tendo que abrir a visão de alguém para que pudesse enxergar a realidade. E o Senhor abriu-lhe os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Meu irmão, tem cavalos de fogo ao seu redor. Tem um exército de Deus que te acompanha, não tenha medo. Aleluia. Deus está abrindo seus olhos nessa noite. Você não vai morrer nesse deserto. Aleluia. Mais são os que estão contigo do que os que estão lá no mundo. O Senhor está contigo. Abra os seus olhos, os olhos da fé, os olhos do Espírito Santo de Deus. Deixe Deus falar. Deixe Deus tocar no teu coração. A palavra de Deus vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Deus está falando contigo. Tem algo muito maior que você não enxerga, mas tem algo maior. Tem algo maior para essa igreja, tem algo maior para a sua vida, tem algo maior para a sua família. Tem algo maior para o Brasil, tem algo maior para Senador Camará, tem algo maior para o Rio de Janeiro, tem algo maior para a igreja de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Voltando lá em Gênesis 21. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu o poço de água. Quando chega no Novo Testamento, em Lucas 24, 31, eu acho que eu já até preguei sobre isso, nós vemos mais uma vez que os olhos precisavam ser abertos. Agora eram os olhos de quem? Dos discípulos. Os discípulos recebem a revelação, a palavra de Deus. Jesus passa 3 anos ensinando. Jesus passa 3 anos ensinando. Vamos ler esse texto, Lucas 24, 31. Eu não sei quanto tempo você tem de crente ou de igreja, mas é assim, irmãos. Às vezes a luta, o desespero. Eu falei 24 o quê? 24, 31. Isso, 24, 31. Eu não sei quanto você tem tempo de igreja, mas os discípulos tiveram 3 anos com Jesus, mas estavam com o verbo encarnado, com a pessoa de Jesus, ali, ensinando 3 anos, e mostrando, operando milagres, sinais, prodígios. E Jesus falou: vocês estão vendo? Vocês vão fazer coisas até maiores. Mas é necessário que o Filho do Homem morra, padeça, seja entregue na mão dos pecadores, dos publicanos. Ele morra, mas ao 3º dia ele que ressuscite. 3 anos, Jesus ensinando e falando a eles. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja.
5 anos, 1 ano, alguns meses, 20 anos, não interessa. Às vezes nós somos homens, nós falhamos, às vezes a pressão do dia a dia, do deserto, às vezes é tão quente, pode ser também tão frio à noite. Isso pode mexer com a nossa estrutura. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos crer. E eles passaram 3 anos com Jesus. E Jesus está no caminho de Emaús e eles começam a ter uma conversa. Jesus começa a falar dele. Mas o que aconteceu com eles ali? Eles estavam cegos. Eles não conseguiam enxergar que era Jesus. Tamanho era a tristeza e o desespero daqueles discípulos. Mas no verso de número 31 diz assim: então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando eles nos falavam pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Mais uma vez aqui nós vemos que a incredulidade é uma doença espiritual que cega a vida das pessoas e até discípulos de Jesus, aqueles que passaram, aqueles que estão mais próximos de Jesus. Irmãos, eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também, porque todos nós, por mais espiritual que seja, às vezes, se a gente desligar um pouquinho, a gente deixa o desânimo entrar, a amargura, a insegurança, a incerteza, a ansiedade. Se a gente às vezes esmorecer um pouquinho, até os mais espirituais, até os discípulos de Jesus que estavam com eles, já esmorecem e não acreditam mais nas palavras que receberam do Mestre. E ali precisou que Deus abrisse os olhos deles para que eles pudessem ver que era Jesus que estava com eles. Irmãos, olha o que a cegueira espiritual faz. Eles estão andando com Jesus, estão falando com Jesus, aleluia, o coração está queimando, o Espírito Santo está falando, mas eles ainda estão incrédulos. Eles ainda não conseguiram enxergar que era o Mestre que estava com ele. Jesus está chamando: filho, vem, se arrepende, eu estou te chamando. O coração está queimando, mas a incredulidade ainda está batendo, o coração ainda está duro. Mas sabe, tem uma hora que os céus ele vai se abrir e o Espírito Santo ele age, Deus age para que ele abra os nossos olhos para que possamos enxergar. E esse é o meu clamor nessa noite, para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus abra os seus olhos, para que você possa enxergar aquilo que está diante de você. Aleluia. Existe um poço de água diante de você. Aleluia. Existe um exército de Deus vivo diante de você. Aleluia. O próprio Cristo Jesus está diante de nós. Ele diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfão. O Senhor está contigo. Aleluia. 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 Vamos ficar de pé. Aleluia. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite, para que possamos enxergar, aleluia, Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está contigo. Você pode levantar a sua voz nessa noite e começar a profetizar sobre a sua vida. Feche seus olhos espirituais e abra agora os seus olhos espirituais.
Feche seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais. Comece a orar, comece a profetizar sobre a sua vida. Senhor, abre meus olhos, Senhor. Eu quero enxergar. Senhor, abre meus olhos diante dessa situação difícil. Às vezes o poço de água está logo ali, eu não estou conseguindo enxergar, mas está ali na minha frente. Às vezes o escape, o livramento está ao meu redor, mas eu não consigo enxergar. Senhor, abre meus olhos. Começa a falar com o Mestre. Começa a falar com Jesus. Senhor, eu preciso de olhos novos, visão nova, uma audição nova. Toca nos meus sentidos espirituais. Aguça o meu sentido, aguça o meu espírito para que eu possa enxergar.